Are you listening? Damn. Seja muito bem-vinda à Revolução Digital Feminina, hoje com uma pessoa incrível e inspiradora, que é a Adriana Silva, que é uma Jedi em Analytics, que vai contar um pouquinho para a gente esse rolê pelos dados, pela computação, pela inteligência artificial, e a gente vai conhecer um pouco a fundo como é que é o dia a dia de uma mulher incrível como ela. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Ana? Muito obrigada pelo convite. Agradeço de estar aqui com vocês. E vamos lá. Legal. Adriana, a gente sempre começa aqui na Revolução Digital Feminina perguntando, afinal, quem é você aqui na fila do pão, né? Conta um pouquinho para a galera, para a mulherada, quais são as suas softs e hard skills. Conta um pouquinho como é que é esse seu jeito único de construir assim a mulher que você é. Como é que você se vê na fila do pão? Conta pra gente. Ana, quando você me pergunta quem sou eu na fila do pão, com certeza eu sou aquela pessoa que está olhando a fila e está pensando analiticamente o que eu poderia fazer para diminuir aquela fila, para facilitar a vida das pessoas que estão ali. Perfeito. Então, eu nasci ali do mundo da estatística, né? Minha formação é em estatística. E desde que eu comecei o curso, eu sempre tenho muito essa visão de olhar as coisas e fazer aquilo meio que transformar em dados e pensar o que eu poderia fazer com aquela informação em favor de quem está ali. Então, facilitar a nossa vida, construindo alguns algoritmos para fazer as coisas fluírem melhor. Além disso, também tem um lado muito humanitário, muito forte. Então, se tivesse algum velhinho na minha fila, na minha fila que estivesse atrás de mim, com certeza ele passaria na minha frente, ajudaria ele a encarregar as coisas, porque eu me preocupo muito com o ser humano. Então, por mais que eu esteja ali enfurnada no computador, estudo muito lá do ser humano, que é o que me facilita a trabalhar com seres humanos como professora, que também dou aula, né? Legal. Então, eu me preocupo muito em relacionamento para eu conseguir passar o pouco que eu sei aí para os meus alunos. Muito bom, muito bom. É interessante, eu acho sempre muito importante a gente ter em vista o humano, né, na inovação, na tecnologia, porque muita gente pensa que, e tem trazido a pauta da tecnologia como uma coisa onde o humano vai ser prescindido, né? É como se a gente vai entrar numa era de robôs e nada disso que a gente é hoje vai precisar mais existir. E é um completo nonsense, né? Falar uma coisa dessa, pensar uma coisa dessa, porque a gente pensa em inovação, pensa tecnologia, a gente só pode pensar isso para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? E não para substituir. A gente vai fazer o que nesse mundo se a gente não for agente das mudanças que a gente quer construir, não é verdade? Exato. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, eu sempre penso na minha mãe que fala, meu Deus, as máquinas vão dominar o mundo. E aí vem uma reflexão por trás disso que, na verdade, as máquinas só vão dominar e só vão fazer aquilo que a gente pedir para elas fazerem, que a gente programar elas fazerem. Sim. E no momento que isso acontece, a gente vê que muitos empregos vão mudar, que foi o que você acabou de pontuar. Então, a inteligência artificial realmente vem com um papel muito forte para facilitar a nossa vida. Eu não enxergo isso como um problema, eu enxergo isso como um facilitador. E aí as pessoas, como todas as evoluções industriais que nós já tivemos, elas vão se adequar ao que vai surgir de possibilidade. Então, como muito emprego vai deixar de ser essencial, porque uma máquina vai ser capaz de fazer determinadas tarefas, vão surgir outras necessidades e aí com isso o ser humano vai precisar se adequar. E aí é onde eu vejo que a educação é muito importante. E por isso eu tenho essa paixão tão forte em querer compartilhar. O ser humano vai ter que começar a estudar mais, porque vai ser exigido mais dele, porque ele vai ter que lidar com coisas que já estão avançadas também. Então, como a tecnologia vai trazer esse avanço, o ser humano tem que se preocupar em acompanhar esse avanço para ele continuar sendo importante naquele meio. E, além disso, o ser humano não vai deixar de existir nunca. E a gente é que gera o dado aleatório para que a máquina possa processar, tendo a nosso favor, tirando boa parte do nosso esforço ali, a gente vai ter mais tempo para ser mais humano e aí se preocupar de cuidar de outras coisas que hoje o dia a dia acaba não deixando. Sim. Então eu vejo a tecnologia muito a favor de melhorar a nossa vida como um todo.
Muito legal, muito legal. A gente já vai falar um pouquinho sobre as habilidades aí das meninas, o que elas, das meninas, das mulheres, como é que a gente precisa melhorar isso, a gente chega lá. Agora eu queria entender um pouquinho contigo sobre a tecnologia e você, né? A gente sempre toma essa pauta como uma cantada, porque realmente é quase uma sedução para nós aqui na Revolução Digital Feminina falar em tecnologia, né? É uma coisa deliciosa que a gente gosta, é um romance que a gente tem aqui entre nós mulheres e a tecnologia, né? Então conta pra gente qual que foi a sua primeira cantada, ou quem deu ou quem recebeu a primeira cantada na tecnologia, aí na tua relação, né, com ela, e como é que ela tem te ajudado aí no seu dia a dia de trabalho. Conta um pouquinho para a galera como é que é os seus dias como uma Jedi em Analytics. Muito bem. Então, como o meu foco sempre foi essa parte de analytics, eu comecei a ter o interesse primeiro pela estatística em si. Uhum. Então, foi através de livros e papel e caneta, brincando na mão e vendo que eu tinha um limite, que meu cérebro ele não consegue fazer o domínio de muita coisa porque a gente processa limitadamente. Certo. E aí foi onde eu comecei a cantar a tecnologia, foi até um pouco diferente, porque eu falei, cara, eu não consigo, eu não dou conta. Então, eu vou precisar de alguma coisa que me ajude. E aí, a gente vai entrando no mundo de deixar uma máquina fazendo algo para mim. E tem até um filme que eu recomendo muito, que chama o Jogo da Imitação, que mostra a história do Alan Turing, que desenvolveu o computador, que foi exatamente a mesma situação que eu me senti. Então, assim, ele já trabalhava com esse conceito de tecnologia, ele já estava querendo desenvolver alguma coisa, ele já tinha essa noção dessa necessidade, e aí ele desenvolveu o computador. Então, é uma história magnífica que fala tanto de estatística, como de otimização, como realmente da necessidade. O que uma coisa que eu acho muito curioso, que tudo em estatística e tecnologia em si, como computador, vem de uma necessidade do ser humano, como sempre, mas focada em guerra. E aí a estatística também muito em cerveja, e não tem quem não gosta de cerveja, né? Opa. Então é até legal estudar estatística. Com certeza. Então, no meu caso pessoal, foi muito no meu limite do papel e caneta, quando eu comecei a fazer as contas e vi que eu não tinha capacidade de fazer tudo aquilo em um tempo que fizesse sentido para eu entregar meus trabalhos de faculdade, para eu fazer as descobertas que eu queria. Eu lembro que na época da faculdade eu me perguntava muito se os nascimentos da população eles tinham alguma concentração em 9 meses depois do carnaval. Eu tinha muito essa curiosidade para ver se realmente o carnaval colocava muita gente no mundo. Você foi fruto de carnaval? Não fui. Eu nasci em abril, não tem como. Então, eu sempre tive essa curiosidade, porque chegava perto do mês de 9 meses do carnaval, era muito aniversário na minha sala. Eu falei, gente, será que é só aqui ou é geral? E aí não dava para fazer na mão, e aí então eu precisava de computador para fazer aquilo, precisava de dados, e aí tinha que ir em cartório, ir atrás de informação. Aí foi onde eu fui me deparando, inclusive, com problemas de quem não usa tecnologia. Naquela época, os cartórios eram o quê? Registro na mão. O cara falou, cara, você pode pegar esses dados, mas você vai ter que pegar os livros e você ficar contando. Aí eu falei, você tá de sacanagem comigo? Não é possível. Não tem uma planilha, não tenho nada que eu possa utilizar. Não, aqui a gente ainda não tem nada. Quando que nem existia a planilha nos cartórios? Conta pra gente. Eu entrei na faculdade foi em 2005. Então, essa minha dúvida surgiu em 2006 e eu fui no cartório de Presidente Prudente, que eu fiz o Nesp, e ele não tinha. Não sei se era por ser interior, mas 2006 não faz tanto tempo, mas não tinha nada em computador. Era tudo papel, os cadernos. E ele falou, você pode pegar todo o histórico, mas tá tudo aqui em caderno. Meu Deus, aí foi onde eu vi. Se eu não tenho o apoio computacional, eu não vou conseguir fazer nada e tirar nenhuma das minhas dúvidas. Porque, humanamente, para eu fazer uma conta dessa, eu vou levar quanto tempo? Uhum. Quantas passadas de folha no caderno e contando cada uma das minhas observações eu vou ter que fazer na mão? O contrário é um computador que, se tiver lá a informação, ele vai me gerar aquilo em segundos. Então, foi onde eu comecei a olhar a tecnologia de uma forma diferente. Falei, cara, eu preciso me abraçar ali com ela.
e vamos que vamos. E aí é onde a tecnologia me chamou muita atenção. Então eu me sinto eu cantando ela porque eu precisei muito mais dela. Legal, legal, muito bom. Eu fico imaginando que muita gente deva ter um pouco de receio com a coisa de tecnologia, justamente porque está vendo o quanto os dados, né, o massivo dos dados que tem, de um modo geral, hoje não estão nem na planilha do Excel. Você imagina o hercúleo trabalho, né, de transportar isso, né, de fazer essa logística de dados, trazendo ela para isso já deve dar assim uma certa dor de barriga em muita gente que estava querendo, por exemplo, pensar em tecnologia, em otimizar os seus processos e está vendo que ainda estava lá na era das cavernas e que vai ter que trazer tudo isso para gerar conhecimento e entendimento mais profundo, né? Já tem alguma ferramenta, Adriana, para a gente fazer isso mais rapidinho ou não ainda? Ainda vai ter que ser manual, ainda vai ter que imputar letra por letra, número por número. Não, hoje a tecnologia já me permite coletar dados de forma muito mais simples e muito mais rápido. Aí entra até o conceito de internet das coisas. Então, a partir de dispositivos, os sensores, já se coleta muita informação. Hoje a gente tem todos esses sistemas de banco de dados, então tudo isso fica mais simples de ser trabalhado, de ser gerenciado, e ferramentas também com esse foco analítico, que é a minha praia maior, onde através desses dados eu consigo fazer brincadeiras, e aí tem opções, pode ser programando, pode ser por interfaces visuais, da qual em alguns cliques eu consigo ter esses meus resultados. Então, são coisas que facilitam muito a nossa vida, exatamente com esse propósito de trazer esse avanço para que a gente facilite a nossa rotina e de que a gente consiga deixar uma máquina fazendo coisas que eu sou capaz de fazer. Legal, legal, muito bom. Então, gente, você que tem aí sua vida no caderninho de anotações, saiba que tem solução para você e pode ser mais simples. Talvez não tão barato ainda, né, Adriana? Mas em breve, com a tecnologia avançando, acredito que isso vai ser possível para todo mundo mais rápido do que a gente imagina, né? Mas é mesmo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro ficar documentando coisas minhas para eu fazer as análises pessoais. E aí, no começo desse ano, Olha como é a cabeça de uma mulher estatística. Ela fica achando os padrões dela própria. Fantástico. Conta mais. Exato. Eu fico pensando no dia que eu tiver um filho, eu vou saber tudo da história dessa criança, porque eu vou contar até quantos xixis ele fez, quantos cocôs ele fez, eu vou contar tudo para ter uma Isso noção. é porque você não tem filho, Adriana, né? Ainda não. Então tá bom. Quando você chegar lá, depois a gente Pode conversa. ser. Eu te conto. Mas aí a tecnologia me ajuda. Aí eu não vou ter nenhum esforço de coletar o dado. Isso daí vai estar pronto para mim e eu vou fazer análise. Aí eu vou saber, tipo, será que muda algum sintoma do meu filho no momento em que ele está vivendo e ele vai ter uma gripe? E aí, sei lá, ele começa a ir mais no banheiro ou ele começa a reclamar um pouco mais, chorar um pouco mais. E aí você vai vendo padrões para já te adiantar. A minha ideia é sempre tentar adiantar algum problema. E aí eu já agi em cima disso. Então, tentar usar a tecnologia de todo jeito. Quer dizer, para uma mulher estatística, prestem bastante atenção. Esse negócio de ver previsões astrais está com os dias contados, tá? Isso vai ser contado padrão por padrão do seu próprio comportamento, sua bola de cristal, aquele seu videozinho dos signos, meu amor, está com os dias contados com a Adriana Silva. Muito bom. Adriana, o que é que te fez abrir os olhos aí sobre a questão da mulher na sociedade, na tecnologia? Como é que isso... essa é uma pauta para a gente, porque as mulheres, a gente sabe de toda a importância e de todo o brilho e toda a inteligência das mulheres, né? Mas ainda na tecnologia a gente não tem um contingente substancial de mentes femininas, né? De fazeres da mulher bem representados. Como é que você vê essa questão? Conta um pouquinho para a gente o que é que te abriu o olho aí sobre a questão da mulher na sociedade, na tecnologia. A minha história é até um pouco diferente do convencional quando a gente fala em mulher nesse tema. Por quê?
Há uns anos atrás, eu era muito gorda, muito obesa. Então, eu cheguei a pesar 115 quilos. E no momento em que você é uma mulher obesa, você não é vista como uma mulher. Então, não era um desafio. Isso eu coloco como um ponto diferente. Então, como os homens não me olhavam e não me viam como uma mulher, eu era tratada por igual. Então, eu nunca vi isso como um desafio. Aí eu cheguei aí em médico, eu queria fazer a bariátrica, queria fazer redução de estômago. Fui numa médica que me marcou muito, porque ela falou que o meu problema era vergonha na cara, e aí que eu tinha que fechar minha boca para emagrecer. E aí eu tomei isso como uma dor e fechei realmente minha boca e perdi 45 quilos. Depois que eu perdi todo esse peso, foi onde eu vi, e aí usei um pouco também de estatística para me ajudar na perda do peso. Sim. Foi onde eu vi o que era realmente uma mulher. E aí eu comecei a entender o que a mulherada antes falava, que para mim não fazia sentido, porque eu não era vista como uma mulher. Então, hoje eu entendo essa diferença. Porque hoje eu acho que eu sou vista e respeitada como uma mulher. Mas eu acho que também, dada a minha história, por ter sido muito gorda e as pessoas não me verem como uma mulher, hoje elas me respeitam porque eu também me imponho de algumas formas. Então, por exemplo, eu sofria bullying. E aí é normal, todo gordo sofre bullying. E sendo uma mulher gorda, vai sofrer bullying como um homem, como qualquer pessoa muito obesa. Só que eu fazia isso uma piada. E aí, como eu sempre fui muito estudiosa, muito nerd, eu sempre transformava isso de uma forma para o meu lado nerd e não via isso como um problema, porque não me enxergavam como uma mulher, e sim como um gordo. Então, no momento que eu emagreci, aí eu virei mulher e aí eu comecei a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Eu nunca tive problemas, por exemplo, de entrar num táxi e me sentir talvez ameaçado por ser mulher e estar ali, porque não me viam como mulher, então eu era um ser diferente. No momento em que eu perdi esse peso e comecei a perceber que o que falavam era verdade, eu falei, cara, é surreal como a mulher é tratada diferente. E aí, hoje eu trabalho no SAS e teve um evento com foco em mulheres e foi onde eu realmente fui fazer uma análise buscando dados do IBGE para ver a diferença de mulheres tanto no mercado de trabalho como no esforço que a mulher faz. E aí me gerou um monte de insights que antes eu nunca tinha pensado, talvez por não ser visto como uma mulher. E aí foi onde, analisando os dados, eu vi que, por exemplo, mulheres no mercado de trabalho, ocupando a mesma posição que um homem, ela recebe menos. E não tem lógica. Por qual razão? Que mulheres, elas têm jornada dupla, diferente de um homem, porque a mulher casa e como na nossa cultura a mulher é criada para ensinada e criada para se preocupar com o outro, para cuidar do filho, para gerir uma família, ou seja, ela já nasce com uma incumbência que não necessariamente é igual a do homem, que está focado em trazer dinheiro para casa, mas que no decorrer dos anos surgiu essa necessidade de contribuir financeiramente também para casa. A mulher aglomerou funções, então hoje ela faz um papel de uma jornada dupla, onde no período comercial ela está trazendo esse rendimento para dentro de casa e nos demais períodos ela está cuidando dos filhos, ela está levando para a escola, ela está se preocupando com a alimentação, ela está cuidando da casa, ela está limpando. E o homem não, ele só continuou com o papel dele. E aí as coisas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça do porquê essa diferença então com as mulheres. E que para mim não é justo. Então, o que eu enxergo hoje é que sim, tem uma diferença e que as mulheres, às vezes, por medo, por pressão, porque realmente hoje eu percebo que existe uma certa pressão em cima da mulher, em vários sentidos. Então, por ser mulher, não sabe o tanto que eu sei. Mentira. Às vezes, e outra coisa que eu vi no dado da IBGE é que mulher estuda muito mais do que homem. Sim. Então, é muito contrário, ou seja, a mulher sabe muito mais também. E aí o que eu vejo é muito o fato da mulher conseguir se impor. E aí ser assertiva, ou seja, você conseguir ser pontual e ser firme no que fala para conseguir ser respeitada. Então eu acho que como eu vim nesse histórico de não ser vista como mulher, eu consegui fazer isso e eu sempre me impus muito forte. Então eu nunca sofri muito com isso. Depois dessa minha mudança, eu percebo que pode existir uma tensão para isso, mas que eu logo chuto. Por quê? Porque eu não quero passar por isso e eu já sei que eu já tenho o meu espaço e eu consigo me firmar ali dentro. Então, a minha história é um pouco diferente. No começo eu não entendia muito isso que a gente fala agora, mas depois que eu me senti mulher realmente, aí é que eu comecei a notar esses pontos. Então, assim, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande, eu vejo que muitas mulheres às vezes têm medo e se sentem até inferiores, então eu acho que a gente tem que buscar se impor realmente, a nossa opinião é válida e a gente tem que ser respeitada, e aí a questão de falar mais forte.
E eu acho que vai muito a gente nessa união, que para mim é incrível agora, junto com a tecnologia também, o quanto as mulheres conseguem se unir. Então, por exemplo, seu próprio canal, deixar as mulheres se exporem e falarem ali dentro, outros blogs e canais também que buscam a mesma coisa, para que a gente possa mostrar para o universo complementar ali, para o universo masculino, de que a gente é tão bom, até melhor, porque a gente ainda fazer o que eles fazem, faz mais, de cuidar dos filhos e tudo mais, e mostrar que eles também podem fazer esse outro lado, que seria essa segunda jornada aí, para mostrar que todo mundo tem direitos iguais. Com certeza, não, com certeza, muito, muito importante. Achei fantástica a sua história. Acho que muitas mulheres que nos veem, que nos assistem aqui no canal da Revolução Digital Feminina, certamente se identificaram com isso. Eu nunca tinha pensado sobre a perspectiva da mulher obesa, e que bacana você trazer, embarcar para a Revolução Digital Feminina essa questão, né, do feminino, da obesidade no feminino e sua representação. Que contribuição rica. Obrigada mesmo. Isso é muito interessante de pensar. Me fala um pouquinho, que você daria de conselho para uma garota que está querendo pensar no futuro profissional dela? Que dica, a mão na massa, aí você poderia entregar para ela colocar na prática e ser uma mulher revolucionária, e ser uma mulher do futuro, que tem... ela não desacreditar que ela é capaz de ser o que ela quiser. Conta um pouquinho, qual é a sua dica para essa menina, para essa mulher, Adriana? Quando você me pergunta aqui o que eu recomendaria para uma garota que está começando, eu acho que é muito, no primeiro momento, é saber ouvir, para absorver tudo que o pessoal que já está ali no dia a dia consegue me contribuir, e isso é uma coisa que eu fazia muito. Outra coisa é muito a proatividade. Então, eu desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu não posso ver uma bola pingando e um monte de gente parada olhando e ninguém quer pegar. Eu vou lá e pego, porque aí eu quero resolver logo. Então, eu acho que a proatividade de tentar ajudar para que as coisas andem mais rápido, para aquilo não ficar parado. E aí entram algumas outras coisas que eu aprendi, inclusive com o meu primeiro chefe, que eu achei a pessoa mais incrível que eu já tive contato. Graças a Deus, foi o primeiro gestor que me guiou lindamente. E ele sempre me dava alguns feedbacks. Ele falava o seguinte: Adriana, você sempre tem que respeitar muito o próximo, e é desde a moça da limpeza até o presidente. Você tem que saber cumprimentar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo nível. Então, no momento em que você trata o ser humano como um ser humano, você consegue ser mais acolhido. E quando você é acolhido, você se sente com espaço para você fazer as suas coisas, para você ser você. Então, dentro até do meu trabalho hoje, não tem ninguém que não me conheça, não tem ninguém que eu não me relacione bem, não tem ninguém que eu esteja disposta a ajudar, porque eu sei que no momento que eu precisar, essas pessoas também vão estar dispostas a mim, porque eu me dedico a elas. Então, isso foi um dos grandes ensinamentos que eu tive com esse meu gestor. Um outro que ele sempre falou muito, ele falou assim: Adriana, sempre um copo ele vai estar cheio pela metade. Você pode ver ele pelo lado meio vazio ou pelo lado meio cheio. E sempre você tem que ver pelo lado meio cheio, porque é o que vai te motivar. Então, tudo na vida vai ter um problema. Então, olha sempre o lado do positivo, que você vai ter inspiração para você seguir. Então, sempre eu olho o lado meio cheio e tento me motivar com aquilo ali, para eu fazer aquele copo tentar transbordar de água da melhor forma possível. Mas eu sei que sempre vai ter algum problema, a vida nunca vai ser perfeita. E quando a gente entra no mundo da tecnologia, sempre vai ter muito desafio. Quando a gente pensa em estatística, sempre também vai ter muito desafios a terem ali dentro. Mas se a gente olhar o objetivo final e o que a gente vai conseguir alcançar com aquilo, dá motivação e dá vontade de estudar e dá vontade de ir atrás. E aí, muito que eu vejo também como importante é saber compartilhar. Então, dividir o que tem e aí eu penso muito em conhecimento, porque eu sempre, desde pequena, sonho em ser professora. Hoje eu sou professora, mas eu sempre quero mais. E nesse lado, o compartilhar faz você também, além de ser respeitado, porque as pessoas vão te querer por perto, porque aprendem alguma coisa com você, é também ter essa satisfação, que isso dá uma coisa interna, assim, eu me sinto tão realizada, que é melhor que comer uma barra de chocolate, assim. Eu saio de uma aula dali com uma endorfina louca e aquilo motiva muito. Então, pensando quem está começando, cara, vai atrás, estuda, coloca conteúdo dentro de você, pega coisa que você não sabe fazer, porque você sabe que você vai dar conta, que você vai estudar, você vai buscar aquilo.
se esforça, se dedique e respeita o próximo, que você vai ter seu espaço. Então, eu acho que são pontos ali que me contribuíram muito no meu aprendizado. Muito legal. Acho que com certeza a, as meninas sabendo um pouco disso, né, Adriana, que parte da gente como ser humano, ser mais ser humano, né, é, e proporcionar com que as pessoas tenham uma boa experiência com a gente, de relacionamento aberto, e saibam que a gente é capaz de se empenhar e se estruturar para saber mais. A Camila Schutt falava uma coisa que eu acho muito bacana: fica boa nisso, né? Ficar boa nisso significa ficar boa não só num conhecimento, mas não adianta nada a gente ficar boa num negócio se a gente não conseguir transmitir, se esse valor ético de base, educacional, também não transbordar nesse saber fazer, né? Eu acho isso muito importante, que o conhecimento ele seja compartilhado. Ele demora muito para ser adquirido, né? Mas tão breve ele possa ser compartilhado, isso é tão importante, né? Para as pessoas se envolverem com as mudanças mesmo, né? Exato, e para entenderem as motivações e entenderem os propósitos, uma coisa que eu me identifico muito com a Camila, e todo mundo que conhece a Camila e me conhece fala, cara, vocês são os pares, uma na parte analítica e outra na parte mais computacional, é o fato de poder explicar o que a gente sabe numa linguagem simples, que qualquer pessoa tem capacidade de entender. Então, nas minhas aulas, por exemplo, quando eu vou explicar probabilidade, é tudo em cima da cerveja. A gente discute bebendo cerveja, porque aí todo mundo vai entender o que eu tô falando. Então, trazer exemplos práticos, exemplos... E não falar complicado. Tipo, muita gente usa o termo p-valor. Cara, se a gente mudasse a visão desse termo complexo para o que ele realmente é, ANOVA, variância, desvio dos erros, erro padrão, cara, é um monte de termo complexo que na hora que você senta, olha para um conjunto de dados e vê ele da forma como ele é, esses nomes caem por terra, deixa de ser difícil e vira um negócio super simples. Então, o que eu tenho muito como lema é de que um leigo consiga ser capaz de entender o que eu estou falando, porque são coisas intuitivas, são coisas que o nosso cérebro já faz sozinho, e no momento em que a gente deixa o nosso cérebro pensar, a gente vai ver que, nossa, se eu tivesse nascido há 50, 60, 200 anos atrás, eu teria inventado tudo isso. Ontem mesmo eu estava dando aula de ANOVA e eu pedi para os alunos pensarem o que eles fariam. E eles falaram exatamente o que a técnica faz. Então, o nosso cérebro já pensa assim. Só que eles não dariam os nomes difíceis que deram, que tem sentido os nomes, mas pensando logicamente, todo mundo agiria daquela forma. Então, não é uma revolução, não é um negócio complexo, é um negócio que pode ser simples, basta ser passado de forma simples. E esse é um negócio que eu zelo bastante. Explica um pouquinho como é que é o seu trabalho aí para a mulherada. Cara, meu trabalho é sensacional, eu me divirto loucamente. Que é o quê? Através de dados, a gente vai buscar coisas que tem nesse dado que o nosso olho não consegue ver. E aí, dali, a gente vai fazer o quê? Tentar descobrir alguma coisa que seja relevante a um propósito que eu estou buscando. Então, quando eu estava na faculdade, essas coisas eram muito nebulosas, não ficava muito claro. Primeiro, porque a gente é muito jovem. Segundo, porque tem uma grade a ser seguida e, às vezes, o curso não consegue fazer todos os relacionamentos necessários. E também porque não era exatamente o meu caso, mas no momento que a gente está ali, a gente é muito jovem e não está pensando muito, talvez ainda no futuro, de ir atrás, de participar de congressos e coisas que possam contribuir para isso. Então, o meu trabalho ele é muito pautado em que a gente pegar um conjunto de dados, debulhar isso, criar algoritmos que vão responder algumas perguntas, deixando com que a máquina faça isso de forma automática. Então, atualmente, hoje eu trabalho no SAS, que é uma empresa de software, que foca em soluções para fazer exatamente isso, que é o conceito da inteligência artificial, que é dar a capacidade do computador fazer o que o ser humano faz. No momento em que hoje eu quero dar capacidade para o computador fazer algo que eu faço, eu tenho que dar a capacidade dele tomar uma decisão, eu tenho que dar a capacidade dele pensar, e aí nesse pensar é o que? Gerar algoritmos. E aí eu tenho um exemplo que eu uso sempre, que é o exemplo da laranja e da mexerica, para explicar o que é o papel desse algoritmo. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente tinha lá 6 meses, acabamos de nascer, a gente sabia o que era uma laranja e o que era uma mexerica? Não, por quê? Eu não sabia discernir as coisas ainda. Por quê? Porque eu não tinha
experiência. Quando eu digo experiência, são que dados. Eu ainda não tinha sido expostas às várias laranjas e mexericas que a vida me mostra, para eu criar um banco de dados no meu cérebro e ser capaz de diferenciar um do outro. No momento em que minha mãe, a primeira vez lá, com meus 2 meses, tava lá comigo no colo e ela pegou uma laranja e falou assim, mas não sei o que é da laranja. Nesse momento, sem a gente perceber, o meu cérebro, ele cria uma linha no meu banco de dados, onde eu olho aquela laranja e eu vejo o quê? Eu vejo um algo redondo, eu vejo um algo que tem uma textura diferente, eu vejo que a minha mãe descasca com a faca, eu vejo que às vezes ela faz cara de azedo, então deve ter um sabor mais cítrico, e eu vejo que é laranja porque ela tá chamando aquilo de laranja. No momento em que ela pega lá uma mexerica e tem a mesma expressão, o meu cérebro cria uma outra linha no banco de dados. Olha, também é redondo, mas tem uma textura um pouco mais grossa, um pouco diferente, tem um biquinho em cima. Minha mãe descasca com a mão e ela come com mais facilidade, deve ser um pouco mais doce. E é a tal da mexerica. A gente vai criando essas linhas no nosso banco de dados o tempo inteiro, com tudo que a gente faz na nossa vida. E aí essas informações sobre esse objeto, então redondo, a cor, a textura, como descasca, é o que no modelo, no lado do estatístico, é o que a gente chama de variáveis independentes. São as informações que podem me ajudar a entender a variável resposta, que é o quê? Ser laranja e ser mexerica. Então, no meu cérebro, o que acontece? Eu vejo essas variáveis que eu tenho armazenada e começo a buscar o que faz ser laranja e o que faz ser mexerica. Bom, as duas são redondas. Então, essa variável não me ajuda a discriminar. Uma é laranja, a outra é um pouco mais esverdeada. Uma tem um biquinho em cima, a outra não tem. Bom, então aí essas informações já começam a me ajudar a diferenciar a laranja da mexerica. E aí o meu cérebro cria uma rede neural, que é um conceito que entra aí dentro do Deep Learning, que a gente fala bastante, que é um algoritmo complexo que usa funções lineares e não lineares para conseguir chegar numa probabilidade do evento ser laranja e do evento ser mexerica. Hoje, com 30 anos, às vezes eu olho a laranja e mexerica e fico com dúvida de qual é a laranja e qual é a mexerica. Por quê? Porque elas estão com aquelas variáveis independentes parecidas e aí a minha probabilidade de ser as duas acaba sendo meio. Então eu não consigo tomar uma decisão. E aí é onde entra o nosso erro do modelo. Então, assim como um ser humano erra, meus algoritmos também vão errar. Só que como meus algoritmos computacionais, ele tem uma capacidade maior do que a do nosso cérebro, eu consigo ser preciso na maioria dos casos. E é onde a gente vem avançando esses algoritmos para conseguir ser mais preciso. No momento em que meu cérebro cria esse algoritmo, vira uma regra aqui dentro. Toda vez hoje que alguém me traz uma fruta, eu passo por essa regra e vejo que fruta ela é. Então, eu consigo aplicar aquele algoritmo diariamente. E aí a gente vai entrando em algumas outras discussões. Então, por exemplo, o nosso cérebro ele usa um conceito de rede neural, que não me permite entender os motivos pelos quais. Se você me perguntar o que faz ser laranja, o que faz ser uma mexerica, eu não tenho essa resposta clara no meu cérebro. Aí é onde entra a estatística. A estatística ela é inferencial. Eu tenho técnicas dentro dos conceitos da estatística que me permitem dizer os motivos pelos quais. Então, no momento que eu faço um algoritmo usando, por exemplo, uma regressão logística, uma árvore de decisão, eu consigo explicar o porquê é laranja, eu consigo explicar o porquê é mexerica. E aí, é fácil a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Pensa numa situação que você está andando na rua, que aconteceu comigo semana passada, e você é assaltado. No momento em que você é assaltado, qual vai ser sua reação? Vai ser bater no bandido? Vai ser fugir? Vai ser... E o cara tá armado? Você nunca sabe o que você vai fazer. E é muito comum, às vezes, as pessoas reagirem de uma forma e depois você pergunta, mas por que você fez isso? Não sei. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele cria um algoritmo tão complexo que a gente não consegue entender os motivos pelos quais. E aí é onde eu faço uma analogia com o papel do psicólogo na vida real. O psicólogo, ele faz o quê? É tentar entender os motivos pelos quais você toma determinadas ações. Então, dependendo da complexidade do algoritmo que eu estou criando, eu, analiticamente, consigo ser a psicóloga daquele algoritmo para entender e buscar os motivos pelos quais. E aí é onde eu consigo trazer valor para o negócio. Que mesmo usando um algoritmo de machine learning que seja complexo, eu vou explicar para quem está buscando aquele serviço, para quem está usando um algoritmo, o porquê aquilo acontece. E aí ele consegue mudar as decisões estratégicas da companhia para direcionar. Então, se eu estou estudando e quero entender quem compra e quem não compra o meu produto, eu posso criar um algoritmo de rede neural que não vai me dizer o porquê. Mas eu posso, Adriana, analiticamente, fazer o papel do psicólogo e tentar buscar aquele porquê
Para quê? A companhia sabendo, olha, é mais mulher que compra do que homem, eu posso ter uma pegada um pouco mais feminina, porque talvez aumente a minha venda. Ah, se são pessoas mais jovens do que mais velhos, eu vou talvez abordar e na hora de fazer uma ação, uma campanha, eu vou fazer com um clima e um linguajar mais jovem. Perfeito. Então, aí é onde a gente tenta desmistificar esses algoritmos complexos para trazer valor palpável para um cara de marketing, para um cara de uma companhia que está buscando o quê? Melhorar suas estratégias. Então, eu me vejo assim, eu gosto muito de uma frase do Walt Disney, que ele coloca, tem uma frase dele que chama muita atenção, que ele se diverte fazendo o impossível. E o impossível no mundo dele é criar a fantasia de uma criança, fazer o Walt Disney do jeito que é, a Disney como um todo, que tem lá toda a fantasia virando realidade. Você entra ali, você está num outro mundo. E eu me sinto fazendo isso, só que com dados. Então, eu pego uma base de dados, eu consigo tirar tanto conteúdo dali de dentro que as pessoas ficam maravilhadas. E aí você começa a ver o poder que você tem com esse analítico, que tem a computação por trás, que tem a estatística por trás, que tem tudo isso que traz esse conteúdo forte aí pra gente. Qual é o aplicativo que mora no seu celular, no seu coração, que você morre, mas não larga dele? Um que eu uso muito e que me ajuda no conceito de organização e de me manter as coisas atualizadas é o Evernote, que eu uso muito para anotar e ter todo o meu histórico ali dentro. Então, que nem eu comentei, eu fui assaltada recentemente, tudo foi embora. Não, tá tudo na nuvem, beleza. Ele só levou o bem material, mas o meu conteúdo continua ali dentro. Então, o Evernote é uma das coisas que eu uso bastante. Tem um outro aplicativo que eu gosto bastante, principalmente quando eu estou fazendo apresentação. Porque toda vez que eu vou para o público, eu não quero falar sem conhecer a pessoa que está me ouvindo. Então, eu sempre faço umas perguntas antes para eu entender quem é o público que está ali. E aí ele chama Pulev. É um aplicativo que Pulev, P-O-L-L-E-V, que me permite questionar algo e os caras responderem pelo celular e a resposta vai aparecendo ao vivo ali para mim. Aí eu vou tirando minhas conclusões, interagindo com o pessoal. Então, esse eu gosto muito. Uso muito também quando eu tenho que tô, por exemplo, conduzindo uma mesa redonda, que a gente fez um evento recentemente do Congresso de Estatística, e estava lá com 3 rapazes e eu precisava conduzir as perguntas do pessoal. Então, pelo Pulev, a galera perguntava e eles mesmos, na plateia, viam qual era a pergunta que fazia mais sentido e faziam essa pergunta ir crescendo, então ela ficava em destaque, era a pergunta que eu lia lá para eles. Então, esse aplicativo eu acho sensacional. Que legal. Um outro que eu percebi no momento em que eu fui roubada, que é difícil ficar sem, é o próprio WhatsApp, porque eu quero conversar com as pessoas, eu quero me comunicar, eu quero dividir tarefas, eu quero aprender, e aí eu senti muita falta dele. E eu acho que esses 3, assim, são os que eu mais uso. Gosto muito também do Drive, porque é onde eu deixo todos os meus materiais. Eu tenho um curso que eu dou para um pessoal, um curso gratuito que eu tenho aqui, que eu faço como um trabalho voluntário. Tudo que a gente faz também é pelo Drive, então toda a parte de coleta de dados ali dentro, pelos forms. Então é um negócio que eu uso bastante. E eu acho que os principais, assim, que eu mais uso, tirando os bancários, são esses. Tá. Então, indica aí um livro que você gostou e comenta a importância dele para as mulheres que querem melhorar a sua performance no mundo. Tá, eu tô aqui na minha casa hoje, eu tô de home office e aí você tá gravando, e aí eu tenho uma série de livros que ficam aqui na minha cabeceira, aqui na minha mesa. Os livros que eu destaco muito, que eu acho que são super interessantes. Aprender a lidar com as pessoas, então esse livro aqui que chama Arte de Lidar com as Pessoas, é um livro que ensina a gente a respeitar, ensina a gente a lidar com o outro, ensina a gente a perceber o que um movimento quer dizer, e aí entra o corpo fala também, o que o movimento do meu corpo está querendo dizer sobre aquele momento. Então, são coisas que eu acho bem interessantes, estudo bastante. Um outro livro que eu gosto muito e que mostra esse lado do ser humano é o Ensaio para a Cegueira, Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro é lindo. Esse livro é sensacional, do Saramago. É incrível, que mostra realmente esse lado do ser humano. Então, são coisas que eu tento ver na vida prática e depois trazer para a minha realidade, né? E aí do lado computacional. E o livro que, para mim, foi o melhor em quesito estatística é esse livro aqui, que é um livro que eu dou para todo aluno meu. E aí, até se eu virar aqui por outro lado, você vai ver que eu fiz uma compra grande desse livro ali. Eu tenho 18 desses livros aqui, que eu vou dar um para cada um dos meus alunos, porque é um livro que, cara, mudou minha vida sobre o que é estatística. Esse é o livro do Charles William, que não é um estatístico, que é um cara da
ele é formado em economia. Ele fez o Econometrics Naked, que é a economia nua e crua, e ele também tem o Statistics Naked, aqui está em português. Mas, cara, é o melhor livro que eu já li, assim. Eu perco carnavais lendo esse livro. Já li esse livro umas 3 vezes, porque ele é motivador demais, dá vontade de estudar, é louco. E eu uso muito esse livro como referência em sala de aula, e aí por isso que em algumas turmas eu até dou o livro para os alunos, porque meus exercícios, meus ensinamentos vêm daqui. E aí eu passo isso, quando eu falei muito de traduzir para forma simples, eu busco muito conteúdos que me ajudem a facilitar essa linguagem. E esse é um livro que faz isso muito bem. E aí tem alguns outros aqui também que eu acho interessante. Essa parte pro ciclo de modelagem, que foi o que a gente conversou sobre a laranja mexerica. Esse é um livro também muito legal, do Alberto Cordoba, e vale muito a pena. E, cara, tem muito livro, mas se eu pudesse listar, eu acho que esses aqui são os que me chamam mais a atenção, que trata tanto o lado ser humano, que é uma coisa que eu sou muito curiosa, como o lado científico, que é essa parte da estatística e da modelagem. Então, por último, para a gente encerrar, Adriana, conta aí qual é o bit que você tem colocado para contribuir para a revolução digital ser cada vez mais feminina. Eu acho que as mulheres têm muita força, têm muito conteúdo e muito poder para poder agir em cima. A gente tem que desenvolver o nosso lado assertivo, de conseguir se impor e fazer a nossa imagem estar ali forte. Eu vejo agora com essa avanço tecnológico aí que a gente consegue se juntar. Então, você entrevistou a Camila Schutt há um tempinho atrás, eu tenho muito contato com ela. Você é a mesma coisa, a gente vai se juntando e a gente junto vai fazendo a força maior. A minha contribuição sempre é muito mais com o lado educacional, que é um foco meu, pessoal. Eu sempre sonhei em ser professora. Eu acho que eu tenho um dom nesse sentido, porque eu busco muito isso, em tentar facilitar. Eu tento motivar muitas pessoas a estudarem, que é o que me dá vontade de fazer sempre. Então, eu tenho a Rafa trabalha aqui em casa e eu falo para ela tá até aqui trabalhando agora, e eu falo para ela o tempo inteiro: Rafa, eu não quero que você fique trabalhando aqui na minha casa o tempo inteiro, eu quero que você estude e quem sabe eu te contrate para trabalhar comigo no SaaS, mas eu quero que você evolua, porque eu não quero que você se limite a isso. Vamos continuar. Então e aí o que eu faço muito para tentar ajudar a engajar mais mulheres é dar espaço para que elas cheguem até mim também e poder as ajudar. Então eu tenho uma colega que eu conheci numa das minhas apresentações, ela ficou super empolgada. Aí ela queria se inscrever num curso que eu dou aula, só que é um curso caro e ela não tinha dinheiro para aquilo. E aí foi juntando não só ela, mas algumas outras pessoas. Eu falei, cara, eu preciso fazer um bem comum pro todo, porque ano passado meu trabalho voluntário era dar aula para crianças de rua, só que aí eu vi o desafio de que não me levavam a sério, então todo sábado eu ia lá, levava a lição de casa, corrigia da semana anterior, mas comecei aí, já não estavam mais fazendo a lição, eu falei, gente, eu não consigo mudar o mindset deles, eu consigo vir aqui todo sábado e me dispor, só que eles não estão me levando, então eu pensei, como que eu posso ajudar realmente quem está afim, talvez, quem está afim e o país como um todo. E aí, então, eu juntei essas pessoas que me pedem ajuda e criei um grupo. Então, de segunda-feira eu dou aula para essa galera. O curso chama Estatística é Vida, porque os nomes que eu dou são sempre bizarros. E aí, esse pessoal, a gente se junta toda segunda-feira. Então, eu não cobro nada. Aí eu dou aula tanto de estatística quanto dessa parte aí de deixar esses algoritmos funcionando. E aí, a curiosidade, e aí entra o foco feminino, é que na sala presencial a maioria é mulher, então a gente está falando lá de 65% de mulheres, e no curso, que também tem gente online, aí a gente cai para 50-50. Então, acho que são as contribuições que eu tento fazer para as mulheres se engajarem mais, e aí eu recebo feedbacks muito gostosos. A Dani, que é uma das alunas lá, ela me liga direto e fala, cara, você não tem noção de quanto você está me ajudando, de quanto você está me fazendo ter mais coragem. Ela mudou de emprego recentemente, agora está feliz da vida, e esse curso ajudou muito ela também. Então, assim, eu vejo muita gratidão e vejo o apoio e as mulheres se ajudando. Então, isso eu acho sensacional. Eu estou sempre à disposição, quem precisar da minha ajuda com certeza vai ter. A única coisa que eu peço em troca, sempre quando estou ajudando alguém, é o comprometimento, para também não fazer papel de boba, né? Sim, e aí, sim, eu sinto isso muito de volta com esses meus alunos. Então, vale muito a pena e me motiva bastante. Muito legal. Eu adoraria ter cruzado uma professora incrível como você nas minhas aulas de matemática e de estatística, que vou te contar, foram assim... Eu troquei as minhas aulas de estatísticas por cerveja e hoje pensar estatística a partir da cerveja faria a diferença na minha vida. Cara, olha, por mais você
no mundo das mulheres, viu, Adriana? Porque isso seria fantástico mesmo, a realidade dos fatos, né, da vida cotidiana, para pensar a matemática é tão importante. Eu tenho uma preocupação muito grande em ter sempre pensar uma experiência baseada em problemas, né? Porque a gente só consegue materializar e entender o real dos problemas quando a gente vive eles, né? E aí a gente consegue explicar a solução dele para todos os seres humanos, né? Então, para mim, educação passa por uma aquisição de conhecimento baseada nessa experiência. E que bom que você está se preocupando com isso. Tenho certeza que seu LinkedIn, suas redes sociais agora vão chover de mulher te pedindo informações, porque é isso, tem muita gente aqui que acompanha a Revolução Digital Feminina, que está lá se sentindo super desmotivada num trabalho que não tem nada a ver com ela e está buscando formas de se capacitar. E aqui o meu objetivo com as entrevistas é justamente conectar as pessoas que poderiam dar essas respostas, porque graças a Deus eu não sei tudo e tem mulheres incríveis aí que a gente pode ligar. O seu trabalho é muito bom e eu achei incrível. Fucei lá, vi todas as suas entrevistas no seu, Legal, obrigada. No seu blog também. Quando você falou do teste AB aqui, eu vi que você já tem um vídeo, já assisti ele também. Então, assim, acho que você contribui muito para isso. Parabéns pela sua atividade aí. E conte com todas as mulheres que com certeza vão querer participar e atuar junto com você. Legal. Obrigada, querida. Um beijo grande. agradeço. Quem não se inscreveu no canal e precisa, e quer, e gostaria, pode ficar à vontade de apertar a inscrição para se inscrever no botãozinho lá do YouTube e ativar a notificação no sininho para que quando tiver vídeo novo no canal receber então as notificações e ficar por dentro de como revolucionar mais e melhor o beat da mulher na Revolução Digital Feminina. Obrigada, Adriana. Um beijo grande. Até a próxima. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Um beijo aí para todas as mulheres. Tchau, tchau. Tchau.